Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Mente Binária. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Prince Action. Talvez você já tinha ou já tenha ouvido falar nesse termo de várias vezes, principalmente se está começando agora no mundo do trading, mas afinal, o que é Prince Action? Será que simplesmente olhar para os candles e tentar adivinhar para onde o preço vai? Ou existe algo mais importante por trás disso? É exatamente isso que nós vamos entender hoje no vídeo de hoje. Hoje eu vou começar literalmente do zero, então, mesmo que nunca tenha estudado o Prince Action, acompanhe o vídeo até o final porque eu vou explicar tudo de uma maneira simples e direta. É uma coisa muito importante aqui, tá? Aqui na Mente Binária nós não estamos aqui para vender a ideia de dinheiro fácil, tá? Uma coisa importante, o nosso objetivo é o conhecimento, disciplina, consistência e principalmente consciência dos riscos. Então vamos começar então. O que é Prince Action? Prince Action é uma análise do movimento do preço sem depender de diversos indicadores. O foco está em observar o comportamento dos candies e compreender a dinâmica entre os compradores e os vendedores. Primeiro vamos entender o que significa Prince Action. Traduzindo de uma maneira mais simples, nós estamos falando de ações de preço. Ou seja, nós vamos observar como o preço está se movimentando no gráfico e tentar entender o comportamento que está acontecendo naquele momento. Em vez de simplesmente colocar vários indicadores no gráfico e esperar que uma seta, esperar aparecer uma seta dizendo para comprar ou vender, nós vamos começar a observar o próprio preço. Os candies, os movimentos, as regiões onde o preço encontra dificuldades, os movimentos de alta, os movimentos de baixa e também os movimentos que o mercado fica mais parado. Só quero deixar uma coisa muito clara. É, Príncipe Action não é uma fórmula mágica, tá? Não existe candles que consiga prever o futuro com certeza. E o que estamos fazendo é analisar informações que o mercado está nos mostrando. E quanto melhor você aprender a interpretar essas informações, mais consciente pode ser a tornar a sua análise, ok? O que é um candle? O candle. O que é um candle? Máxima, maior preço atingido no período. Mínima, o menor preço atingido no período. Abertura, preço inicial do período. E fechamento, preço final do período. Agora vamos para uma coisa extremamente básica, mas você precisa dominar, o candle. Se você está começando agora, provavelmente já viu vários candles verdes e vermelhos no gráfico. Mas você sabe exatamente o que cada candle está mostrando? Cada candle representa uma movimentação do preço durante determinado período. Dentro deles, nós temos quatro informações principais. Temos de abertura, que mostra onde o gráfico começou, que foi aqui. Temos de fechamento, onde mostra que o preço terminou. Temos a máxima temos a máxima que mostra o ponto mais alto alcançado naquele período, que é aqui. E temos a mínima onde que mostra o ponto mais baixo, né? Que é aqui embaixo. Então, enquanto você olhar para um candle, você não está simplesmente olhando para uma vela verde ou vermelha. Você está olhando para uma pequena história do que aconteceu com o preço naquele período. É justamente começando a entender essas pequenas histórias que você começa a desenvolver uma leitura melhor do gráfico. Clã de alta. Compradores compradores dominando o mercado. Pressão, pressão compradora forte. O preço fecha mais alto do que abriu e o corpo do clã geralmente é verde ou claro. Agora vamos falar de clã de alta. Quantos temos um clã de alta significa que o preço terminou naquele período acima do ponto onde começou. Visualmente, normalmente nós representamos esse movimento com a cor verde. Isso pode indicar que houve uma pressão compradora maior durante aquele período. Mas cuidado, e eu não quero que você olhe para o Cland verde e pense automaticamente, agora então eu tenho que entrar comprando. Não é assim, bem assim que funciona. Um Cland ele não conta toda a história, ele mostra apenas o que aconteceu naquele determinado período. Para fazer uma análise, precisamos olhar o que estava acontecendo antes,
onde esse clã apareceu e o que aconteceu depois. Então guarda isso. Clã de alta não é sinônimo de entrada, ele é apenas uma informação dentro do contexto maior. Clã de baixa, vendedores dominando o mercado. Vendedores dominando o mercado. Pressão vendedora forte, o preço fechou mais baixo do que abriu e o corpo do clã geralmente é vermelho ou escuro. Agora vamos para o clã de baixo. Aqui acontece justamente ao contrário. O preço terminou no período baixo do ponto onde começou. Normalmente representa esse clã da cor vermelha. Isso indica que a pressão vendedora é maior naquele momento. Mas, novamente, não cometa o erro de pensar que o clã de vermelho significa que automaticamente que o preço vai continuar caindo. Não existe essa garantia. Assim como o clã de verde, como o clã de vermelho, é apenas uma parte da informação. Então, enquanto você estiver analisando um gráfico, não olhe para uma única vela e tente prever o futuro. Observe o conjunto. É dessa forma que vamos começar a sair uma visão superficial e começando a desenvolver uma leitura mais consciente do mercado. Entendendo os pavios. O pavio superior mostra que o preço subiu, mas encontrou vendedores que impediam de continuar de alta. O pavio inferior mostra que o preço caiu, mas encontrou compradores e impediram a continuação da queda. Os pavios longos indicam força e rejeição em determinada direção. Agora vamos falar dos pavios. Essa parte também é muito importante. O pavio mostra uma região que o preço chegou a alcançar durante naquele período, mas não necessariamente naquele nível até o fechamento do clutch. Por exemplo, imagine que o preço subiu bastante durante aquele período, mas depois voltou. Nós podemos observar que o pavio superior, isso mostra que houve uma movimentação naquela região, mas o preço acabou retornando, né? A mesma lógica pode ser observada na parte inferior, só que novamente eu quero chamar sua atenção para uma coisa: não transforme isso em uma receita pronta. Não pense, apareceu o pavio, então eu entro. O mercado não funciona dessa maneira. O pavio está analisando o conjunto com o contexto, onde ele apareceu. O que o preço estava fazendo antes? Existe uma região importante ali? O mercado em uma tendência está lateral? São essas perguntas que tornam a análise muito mais completa. Suporte e resistência. São regiões onde o preço tem dificuldade para passar. O suporte tende a segurar as quedas e a resistência tenta assegurar as altas. Respeitando essa região aumenta a sua chance de tomar boas decisões, que nem vocês estão vendo aqui. O mercado pegou, subiu, bateu na linha de resistência, depois ele vendeu, bateu na linha de suporte, subiu de novo, resistência, suporte e resistência. Agora vamos falar de suporte e resistência. Esses são os dois conceitos muito conhecidos dentro de uma análise gráfica. De uma maneira simples, podemos pensar. Agora vamos falar de suporte e resistência. Esses são os dois conceitos muito conhecidos dentro da análise gráfica. De uma maneira simples, podemos pensar que no suporte como uma região onde o preço se encontra em dificuldade e para continuar caindo. A resistência como é uma região onde o preço encontrou dificuldade para continuar subindo. Mas eu quero que você pense em suporte e resistência com regiões e não como linhas mágicas. O mercado não precisa respeitar exatamente um único ponto. Muitas vezes existe uma área onde o preço demonstra determinado comportamento. Então, quando estiver olhando um gráfico, procure identificar regiões que já foram importantes anteriormente. Observe como o preço reagiu nessa região. E isso pode ajudar vocês a compreender melhor o contexto daquele gráfico. Tendências: topos e fundos crescente, alta, baixa, topos e fundos decrescente e lateralização, preço se movendo entre regiões de suporte e resistência que nós vimos no slide anterior. Agora nós precisamos falar sobre tendência. Basicamente, podemos encontrar três situações comuns: um mercado em tendência de alta, um mercado em tendência de baixa e um mercado lateralizado. Quando o mercado está subindo, podemos observar uma consequência de movimentos ascendentes. Quando está caindo, observamos uma sequência de movimentos descendentes.
Enquanto está lateralizado, o preço pode ficar oscilando dentro da determinada região, sem apresentar uma direção tão clara, que nem vocês estão vendo aqui. E por que isso é importante? Porque os mesmos kanjis pode ter um significado completamente diferente dependendo do lugar onde ele apareça. Um kanji de alta em uma região pode representar uma coisa e o mesmo o kanji, kandli, é uma outra região que pode representar algo completamente diferente. Por isso, não basta aprender a identificar só kanjis, você precisa aprender a enxergar o contexto. Os erros mais comuns: operar em qualquer clã, entrar sem análise e sem contexto, ignorar o contexto, cada região do gráfico conta a sua história, entrar por impulso e emoção pode te fazer tomar más decisões, não esperar a confirmação, paciência é uma das maiores vantagens. Isso aí eu já tenho explicado até nos vídeos anteriores, se vocês for procurar eu já deixei ali os maiores erros dos iniciantes, porque muita gente quebra banco, isso aí explica muito lá, tá? Agora vamos falar de alguns erros que vejo muita entre pessoas que estão começando. O primeiro erro é querer encontrar uma entrada aqui em absolutamente qualquer movimento. O mercado se mexeu, a pessoa já quer operar. O segundo erro é olhar somente para um cliente. A pessoa vê uma vela verde e já pensa que o preço já vai subir. Vê uma vela vermelha e já pensa que vai cair. O terceiro erro é ignorar o contexto. Não importa apenas o cliente, apenas sabe aonde ele está, o que ele está acontecendo naquele momento. Existe ainda um outro problema mais comum o mais comum, a pressa. A pessoa acabou de aprender uma estratégia e já quer colocar dinheiro em jogo. Na mente binária, nós vamos seguir uma filosofia diferente, tá? Primeiro você aprende, depois você pratica. Depois você analisa os seus erros e só então você começa a tomar decisões com mais consciência. Como estudar corretamente? Praticar. A prática constante gera experiência. Revisar operações. Aprenda com seus erros. Revisar as operações. Aprenda com seus acertos e erros. Criar disciplina. Tenha regra e siga seu plano. Gestão de risco. Proteja sua banca sempre. Controle emocional. Mantendo a mente focada e tranquila. Então, como vocês podem começar a estudar Prince Action? Primeiro aprende os fundamentos, entenda os clãs, entenda os pavios, entenda a tendência, entenda suporte e resistência. E depois disso você começa a observar o gráfico. E aqui está uma coisa que eu considero muito importante. Você não precisa colocar dinheiro em risco para começar a aprender a observar o mercado. Abra um gráfico, escolha um período, observe o que aconteceu, tente identificar a tendência, procure regiões importantes, observe os clãs e faça uma anotação. Quanto mais você praticar essas observações, mais familiarizado você vai ficar com o comportamento do gráfico. É junto com isso que nunca deixe de lado a gestão de risco e o controle emocional, porque, porque saber analisar um gráfico é apenas uma parte do processo. Resumo principais de conceitos: Principe Action, clãs, pavios, tendência, suporte e resistência e disciplina. Então vamos recapitular tudo que que vimos nesse vídeo. Primeiro, Principe Action, observar e analisar o movimento do preço. Segundo, precisamos entender como funciona um candle. Terceiro, precisamos compreender a abertura, fechamento, a máxima e a mínima. Quarto, precisamos entender o que os pavios também trazem informações. Quinto, suporte e resistência são regiões importantes para observar. E sexto, precisamos identificar se o mercado está em alta, baixa ou lateralização. E talvez a principal coisa que eu quero que vocês levem desse vídeo: não tome uma decisão olhando apenas para um candle. Observe o contexto, observe o mercado com um conjunto e principalmente não tenha pressa. Conhecimento é construído com estudo e prática. Conclusão: o mercado recompensa quem estuda, pratica e mantém a disciplina. Estude todos os dias, pratique com consistência, opere com responsabilidade e evolua sempre.
E chegando ao final de mais um vídeo aqui da Mente Binária, se você chegou até aqui, eu quero agradecer de verdade pelo seu tempo. Se você está começando agora, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é Prince Action e como observar o gráfico. E lembre-se, você não precisa aprender tudo em um dia. Estude um conceito de cada vez, pratique, observe, revisa seus erros, mantenha a disciplina. Ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal da Mente Binária. Nós vamos continuar construindo essa biblioteca de conteúdos junto, sempre buscando ensinar de uma maneira mais clara e responsável. Eu sou a Mente Binária e esse foi mais um conteúdo sobre o mercado. Estratégia, disciplina e consistência. E nunca se esqueça, no mercado sobreviver vem antes de crescer. Até o próximo vídeo.